Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, mais uma vez é um privilégio contar com a sua audiência e hoje a gente conseguiu finalmente um espaço na agenda do Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo e região, a fim de que ele possa esclarecer várias dúvidas referente a você, telespectador, que entre em contato com a gente, também das redes sociais, e pede para que o Dr. Elmo volte e possa esclarecer. Então, Dr. Elmo, antes de mais nada, é um privilégio muito grande recebê-lo novamente. A gente agradece a disponibilidade de ter vindo até os estúdios da Nova TV. Nada, Marconi. Tudo bem? Como é que vai? Desejar também um feliz 2024 aí para você, para o pessoal aí dos telespectadores. E vamos ver aí as perguntas, né, para a gente tentar mais uma vez esclarecer aí a população dos seus direitos. Obrigado, doutor. Para o senhor também, a gente agradece aí mais uma vez pelo carinho. Doutor Elmo, os principais benefícios oferecidos pelo INSS, quem tem direito, quem não tem, como é que está com essa mudança da legislação previdenciária, como é que está isso? Muita gente pergunta nas ruas. Pois é, Marconi, como a gente pode dizer assim, falando de uma... Não vou falar desse contexto histórico, a gente não está dando aula aqui hoje, né? A Previdência, ela tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, tá? Os ruins a gente já sabe, né? Não tem dinheiro, um déficit enorme, etc e tal. Mas o que às vezes as pessoas não comentam em si é que o INSS é um seguro, né? Inclusive a própria palavra lá, INSS, um dos S's é de seguro, tá? Como um outro seguro qualquer na vida. A gente, em tudo na vida há um risco envolvido, tá? E esses riscos são maiores ou menores de importância para a gente, tá? E aí se entendeu que alguns riscos são muito grandes para ser suportados pelo próprio indivíduo. Por isso que existem esses benefícios, para ajudar as pessoas em momentos em que na vida há um infortúnio qualquer, uma infelicidade, e aquela pessoa não possa se sustentar. Então veja, a maioria dos benefícios, talvez não todos, mas a maioria, exatamente trata de um risco. Então, por exemplo, a gente não está livre de ficar desempregado, tá? De uma hora para a outra, tá tudo muito bom num primeiro momento, mas no dia seguinte a empresa faz a dispensa do empregador. Então tem um direito, aí de um dia para o outro, como é que a pessoa vai sobreviver? Como é que ela vai sobreviver para o mês seguinte? Então por isso que tem o seguro-desemprego. O outro risco é um risco de acidente. Todo mundo pode se acidentar, seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer, seja no transporte. Então, por isso, tem os benefícios por incapacidade, que embora tenha trocado de nome, né, todo mundo ainda conhece da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Tá? Tem a questão de uma família ter alguém que tem um salário menor ou um único salário na família, tem esposa ou marido ou filhos ou outros dependentes, pais, né, que estão idosos e não têm como sustentar, às vezes o filho sustenta os pais, e essa pessoa vem a falecer. Como é que esses dependentes vão se sustentar depois do falecimento do ente querido? Tá? Então, por isso tem a pensão por morte. Tá? E tem inúmeros outros benefícios, tem o salário maternidade, auxílio reclusão e tudo mais. Então, esse conjunto esse feixe protetivo de benefícios que são deferidos à pessoa que participa do regime de previdência social é uma coisa boa. Possa talvez não ser o melhor dos mundos, mas é melhor do que não ter nada, tá? É claro que isso é um problema não do Brasil, mas mundial, de existir mais gente ou uma parcela maior da população que recebe mais benefícios do que pessoas que podem sustentar
o sistema. E isso é um dos grandes problemas aí do futuro e talvez mundial. Não é, às vezes, eu fico às vezes não magoado, mas chateado, né? Às vezes saem algumas reportagens no mundo, tá? Então você vê, tem muita na França, na Inglaterra, na Espanha já teve também, população revoltada. Por que a população está revoltada? Porque esses direitos previdenciários são cada vez mais difíceis de ser sustentados pelos governos. Mas essa é a parte ruim. E no Brasil a gente também já viu esse movimento. Você vê que a cada movimento de reforma é uma reforma para dificultar o acesso ao regime previdenciário. Não porque o governo é ruim, mas porque cada vez mais é necessário que existam recursos financeiros para pagamento desses benefícios. A gente está vivendo agora um problema do DPVAT, né? Exatamente, o DPVAT tem um problema de LOAS também, se quiser a gente pode até comentar depois, né, que está acontecendo atualmente, que apesar de não ser previdenciário, mas é uma questão assistencial, mas está intimamente ligado ali com a Previdência. Doutor Elmo, a questão a gente vai atender também algumas perguntas dos telespectadores a respeito do dano moral referente ao vazamento dos dados da Caixa Tem. Sim. Como é que as pessoas que tiveram o CPF vazado, por si só ter o vazamento já gera o dano, já não gera? Vamos lá, Marconi, tem assim, essas questões relacionadas a informações sobre vazamento, eu não tenho acesso diretamente. Então, assim, eu trabalho na Justiça Federal, mas não trabalho na Caixa Econômica. Então, eu não posso garantir para você aqui 100% sobre essa questão do vazamento de dados do sistema, através dos sistemas da Caixa Econômica Federal. Deveríamos aqui chamar alguém da Caixa Econômica com poder e autorizado pela Caixa para falar sobre isso. Mas o que eu posso falar sobre essa questão de vazamento de dados? Lá no auxílio emergencial, na pandemia, de uma hora para outra, teve que ser pago todo aquele benefício do auxílio emergencial, tudo gerenciado, implementado ali DataPrev, União, mas executado mesmo, quem estava na ponta ali executando era a Caixa Econômica. E teve que ser feito um sistema às pressas, tá? Tudo que é feito às pressas, você sabe que há uma natural imperfeição, tá? E o que a gente viu? E aí eu posso falar relacionado ao assunto, porque a gente viu na Justiça ações nesse sentido, tá? Que pode ter sido ou não decorrente de vazamento de dados. O que aconteceu muito, e a gente viu, não muito, né? No universo de milhões, é claro que teve um número quantitativo, mas proporcionalmente até pequeno. O que acontecia? A pessoa ia se cadastrar no aplicativo e quando inseria os dados seus pessoais, já constava a informação que a conta havia sido criada. E ela ia até a Caixa Econômica e era informado que, na verdade, já tinha sido até mesmo sacado o benefício. E aí a pessoa mesma, a real titular do direito, fala assim, não, mas eu não cadastrei nada ainda. O que acontecia? Os criminosos tinham acesso aos dados pessoais da pessoa, faziam ali o cadastramento e já sacava o benefício. Às vezes sacava apenas a pessoa logo percebia. Teve gente aí que teve uns saques indevidos de 1, 2, 3 mensalidades, tá? Mas o que acontece? Independente de haver ou não esse vazamento de dados, o que existe? Existem algumas informações que são exclusivas da gente. Eu tenho informações exclusivas a respeito da minha pessoa, você tem informações exclusivas que só você tem acesso, o telespectador tem as informações dele. O que é isso? Principalmente o nome, o CPF e outros dados pessoais, que às vezes são necessários para fazer um cadastramento em algum lugar.
esses dados, que são dados pessoais da própria pessoa, só a própria pessoa é que pode se utilizar. Se tem alguém, algum terceiro, utilizando aquela informação e utilizando indevidamente, é evidente que aquele terceiro deve cobrir o prejuízo, eventualmente, que o titular real dele tem. E a mesma coisa se dá com as empresas. Então, se alguém se vale indevidamente por exemplo, um CPF meu para obter alguma vantagem indevida na Caixa Econômica, a empresa Caixa Econômica, ela é responsável também. É o que a gente fala de responsabilidade solidária ou responsabilidade objetiva, independentemente de culpa da Caixa. Então, nesses casos, a empresa ela pode vir a ser responsabilizada. E aqui eu não falo apenas da Caixa Econômica, toda e qualquer empresa. Que é o risco da atividade. Que exatamente, é o risco da atividade. Tudo está ali no mesmo canal, ali, no mesmo saco, né? Então, se eventualmente, e aí a gente está passando para conjecturas aqui, se indevidamente houve vazamento de dados pela Caixa Econômica, eu não vou falar da Caixa Econômica porque eu não sei, eu vou falar de uma que já teve ação, tá? E já foi julgado isso. O Banco Inter, tá? Teve parte do seu cadastro vazado indevidamente. Isso teve uma ação judicial e já foi julgado isso e comprovado que houve esse vazamento. Parte dessas informações bancárias das pessoas vazadas indevidamente, o Banco Inter foi responsabilizado, tá? E aí, como se trata de informação pessoal e o que às vezes a gente só tem de bom na vida, o que tem de melhor na vida, o nosso nome é usado indevidamente, a pessoa tem direito a uma indenização por dano moral contra a empresa. Tá? Então, nesse caso de parte ali do cadastro do Banco Inter ter sido vazado, há uma responsabilidade do banco em indenizar moralmente as pessoas que tiveram as suas informações pessoais vazadas. Então, Marconi, só para a gente sintetizar aqui, né? Se uma vez comprovado que houve um vazamento indevido de dados das informações pessoais de dentro do cadastro de qualquer empresa e essa informação foi utilizada indevidamente por um terceiro, o titular dela tem direito a uma indenização por dano moral. Doutor, as pessoas param na rua, elas querem entender como é que está essa questão da revisão da vida toda. Ainda existe, não existe? Como é que ficou o Supremo Tribunal? Já bateu o martelo, bateu, mas pode modificar? Como é que está essa situação? Pois é, Marconi. Poderiam fazer uma novela, né? Daria uma grande audiência aí para a empresa de TV que fizesse essa novela aí. E o que é pior, não tem nada resolvido ainda, tá? A revisão da vida toda, só para a gente colocar no tema, né? Visa uma melhoria na aposentadoria, principalmente aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Porque hoje o cálculo é feito de acordo com os salários que a pessoa recebeu a partir de julho de 94, tá? Então pega aquelas contribuições todas que ela teve desde julho de 94 para frente e faz um cálculo ali, né? Nem pela média, pega a média e ainda faz um cálculo ali, fator previdenciário e tudo mais. E dali, desse somatório, que é um número gigantesco, de números gigantescos, de quantidade de informação muito grande, sai o valor final da aposentadoria da pessoa. Só que o que acontece? E por que pegaram de julho de 94? Pegaram a partir de julho de 94, porque foi a partir da implantação do Plano Real. Então todos os valores já estão em real, basta apenas atualizar eles até hoje, cada um deles até hoje. Só que o que acontece?
tem algumas pessoas que tinham, antes de 94, um salário muito bom, tá? Ou pelo menos salários melhores, ou melhor dizendo, salários que podem ajudar a ter uma aposentadoria maior. Então, se pegar os salários anteriores a julho de 94, pode ser que ela tenha um valor final de aposentadoria maior. Ah, Marconi, como é que eu... Aí você vai perguntar, Elmo, como é que eu sei isso? Só fazendo um cálculo. Não tem jeito, não tem como você em casa pegar lá e fazer. São cálculos muito complexos, que são colocados, inclusive, num sistema que ele faz automaticamente. E aí o que acontece? As pessoas quiseram utilizar esses valores anteriores, salários anteriores a julho de 94. Essa que é a revisão, que se deu o nome, né, de revisão da vida toda. A vida toda, qual é a vida toda? A vida toda laborativa dela, tá? Pode ser até mesmo que colocado esses salários, o somatório e feita a média, o cálculo lá, anterior a julho de 94, pode até mesmo ser que o salário, a aposentadoria final diminua. Aí a gente tem que ver o caso a caso. Mas, para quem tem uma melhoria, exatamente é destinado essa questão da revisão da vida toda, tá? O que aconteceu? O Supremo inicialmente julgou por 6-5, dizendo que tinha, o segurado tinha direito a essa revisão para aumentar o valor da sua aposentadoria, mas o INSS questionou algumas questões que ele entendeu que não foram discutidas nessa decisão do Supremo Tribunal. E entrou com um recurso, que é o tal do recurso do desembargo de declaração, que não foram julgados ainda, tá? Então, para ser julgados, a expectativa é que se julgue agora, né, no início de 2024, e não tem qualquer tipo de prognóstico que eu possa fazer aqui, tá? Então, é como se fosse final de novela mesmo, né? Que é guardada 7 chaves a informação e o público só vem a saber no dia lá do capítulo final. Então, não há qualquer possibilidade de rejeição, atividade de acolhimento e até uma questão de anulação para que o STJ julgue tudo de novo. Então, não tem a gente tem muitas ações na justiça lá aqui em Nova Friburgo e todas elas estão suspensas por determinação até do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal diz o seguinte: olha, essas ações só vão correr depois que a gente julgar esse tema, tá? Então, a notícia que eu tenho hoje ainda não é muito boa a dar, porque ainda não há qualquer definição do Supremo sobre o tema. E o que é pior, né? Nessa mudança, porque você vai perguntar assim, Elmo, mas o Supremo já julgou de um jeito, então vai julgar da mesma maneira. Não, porque entraram novos ministros. Nesse meio tempo entraram acho que 2 ou 3 ministros aí novos, né? E então, a gente não sabe como então quer dizer, são 3 ministros novos. Se ficasse de acordo com o julgamento que se encontra hoje, né? Sim. No caso, então, teria direito. Sim, hoje sim. Mas é aquilo que eu lhe disse. Não há qualquer perspectiva de que ele possa ser mantido, né? Embora o recurso de embargos de declaração é uma linha muito estreita, né? Para se discutir em termos de virar uma decisão. Mas é possível. É possível, sem dúvida. É possível. A questão é a seguinte... Ainda mais quando é uma corte superior que trata de matéria de direito, não de fato. Né? Exatamente, exatamente. E hoje, falar do direito para o futuro é muito arriscado. A gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. É claro que existem outros fatores aí que devem ser considerados, como, por exemplo, até mesmo o impacto orçamentário, porque isso vai gerar um impacto... um déficit maior para as contas do governo, tá? Agora, doutor, a questão que o doutor mencionou no outro programa que teve aqui na emissora, a respeito daquela pessoa que perde a qualidade de segurado em função de não recolher as contribuições, ficar um tempo sem contribuir e depois
vem alguém e diz para ela, ó, paga tudo retroativo que aí vai dar o tempo e você vai se aposentar. E o senhor explicou, naquela vez que teve aqui, que dependendo de caso a caso, não adianta fazer esse pagamento que ela vai perder o dinheiro todo. Sim, isso a gente viu algumas vezes e a gente viu, Marcos, isso é muito sério realmente, muito sério mesmo. E a gente viu pessoas pagando atrasados valores altos, tá? Que não tiveram qualquer melhoria para ela. O que acontece? Vamos tentar aqui sintetizar de uma forma, porque isso aí é complexo mesmo, é bem complexo. É até mais complexo que a revisão da vida toda. O que acontece? A gente nunca... Acontece, mas é difícil a gente começar a trabalhar sempre empregado ou sempre contribuindo. É difícil acontecer isso. A gente até vê uma pessoa que teve 1, 2 empregos diferentes na vida. Empregadores, né? Só tem 1 ou 2 empregadores. É muito difícil. O que acontece eu estou empregado hoje, estou desempregado amanhã. Depois fico sem recolher, porque eu estou desempregado. Depois de alguns meses, eu também estou empregado de novo. Aí, mais à frente, sou despedido. Aí eu fico sem contribuir um tempo, começo a pagar como autônomo. Aí fico um tempo, não consigo, fico sem pagar. Ou seja, a vida da pessoa, que a gente vê, muitas das vezes, tem altos e baixos. Ou inserções e ausências. Às vezes ele está empregado, às vezes ele não está empregado. Fica um período sem pagar nada para o INSS. Outra coisa, às vezes ele está contribuindo, mas não contribui todos os meses. Contribui picado, ou contribui um ano, depois do outro ano não contribui. Ou seja, ele tem essas transformações na vida. E o que a Previdência diz? Ela diz o seguinte, olha, a pessoa ela tem a qualidade de segurado enquanto está contribuindo e um período ali depois, que pode ser de 12, 24 ou 36 meses. Tá? Passado esse prazo, ele não participa mais da Previdência. Então, se ele morrer, os dependentes não têm pensão. Se ele se acidenta, ele não tem direito ao auxílio-doença. Tá? Ele não contribui, então ele não conta como tempo. Tá? Então, esses tempos de ausência, né, que são complicados. Essas lacunas, né? Essas lacunas. E aí, chega lá na frente, ele veio e fala assim, olha só, eu posso pagar atrasado? Pode, o INSS aceita os atrasados. Ele vai e paga. Só que quando paga os atrasados, ele paga em parte ou todo, dependendo, esses períodos em que ele não tem a qualidade de segurado. Esses buracos. Esses buracos. E aí, a reforma da Previdência em 2019 diz o seguinte, olha, esse tempo não vai contar para você para, por exemplo, obter uma aposentadoria por idade, que é o que a gente viu muito, né? Com essa questão da aposentadoria por idade. E aí a pessoa pagou e não teve alteração nenhuma na vida dela. E aí gerou, claro, aí você vai perguntar, então não pode, vamos, você vê como o negócio é complexo. Aí você vai perguntar assim para mim, mas Elmo, então quer dizer que não adianta pagar nenhum atrasado? Não, porque às vezes o atrasado pode servir quando ele está nesses períodos de período de graça, que a gente fala, esses períodos curtos, 12, 24, 36 meses, depois que ele para de contribuir. Se for nesses períodos, ele até aproveita. E aí o telespectador vai falar o seguinte, como que eu vou saber? E aí não tem jeito, recomendo consultar alguém especializado. O que aconteceu? É que isso alterou em 2019, antes podia, só que depois de 2019 não pôde mais. E aí o pessoal quis pagar sem saber direito, né? Muito bem, sem ser atendido por alguém que entendesse do questionamento. E aí não teve como aproveitar esse tempo todo de atraso para a aposentadoria por idade. Alguns pagaram atrasados e conseguiram, tá? Porque estavam nos períodos muito curtos, mas períodos maiores realmente é difícil. E outra coisa que tem que ser dito, Marconi, é o seguinte, então vamos lá. Então eu paguei atrasado, não aproveitei nada. Eu posso pedir esse dinheiro de volta? A resposta é não,
porque se ela mesma confessou que Deveria exerceu a contribuir. atividade e contribuiu, ela não tem como reverter isso. E a gente verificou, lamentavelmente, pessoas que pagaram 10, 15 mil, até um específico, até mais de 15 mil, que não teve como aproveitar. Mas essa alteração foi na reforma da Previdência, Isso. na emenda constitucional. Isso. E antes da emenda, essa emenda, ela retroage em relação a tapar esses buracos ou não? Veja só, né, não é questão de retroagir, Marconi, sabe por quê? O pagamento ele é feito agora. Então eu não posso dizer que retroagiu, porque a pessoa está fazendo Mesmo o pagamento que tenha hoje. sido, Mesmo que tenha sido período, por exemplo, de 2005, 2010. Entendeu? Entendi. Então depois, hoje, agora, e tanto é que o problema se deu depois da emenda de 2019. Da reforma da Previdência. Então a pessoa quis pagar agora, mas é o período de 2005 a 2010. Mas você está pagando hoje. Aí vale a data. Os efeitos são de agora. Os efeitos são de agora. Até porque os cálculos são feitos atualizados até o dia do pagamento efetivo. Né? É claro que isso diminuiu muito, tá, Marconi? A gente hoje não vê grandes questionamentos nesse sentido, mas infelizmente... Né? E o que a gente via era pagamentos nesse sentido, de 10 anos de atrasado. Então, por isso que os valores até são um pouco mais altos. Né? E aí, esses 10 anos, às vezes a pessoa aproveitava um ano ali e 9 não aproveitava. Né? E que não era esse ano aí, não era suficiente para ele obter uma aposentadoria. Então, quer dizer, a Previdência recebe esse dinheiro, mas não vai trazer nenhum benefício para ela. Para a pessoa em si. O que não tem nada de também o INSS está se aproveitando devidamente, não. Porque, veja, se eu não tiver dependente, veja, vamos supor que eu não tenha filhos, esposa, pais dependentes de mim, tá? Nunca me acidentei, tá? Nunca pedi nenhum benefício, não me aposentei por idade, por tempo de contribuição e vim a falecer. Qual o benefício que eu tive? Nenhum. E paguei a vida toda. Não é verdade? Quer dizer, às vezes não. Às vezes a pessoa muda de regime e também não aproveita. Sem saída, então. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho contribuições, eu sou de regime próprio, né? Se bem que hoje é um regime híbrido que eu tenho. Eu tenho 11 anos de INSS, porque fui professor de universidade, teve também, lá no início, contribuí como autônomo. Teoricamente, isso para mim hoje não serve, tá? Porque eu não vou aproveitar futuramente. Tá? Mas paguei. Paguei, porque na época eu era empregado e tinha que pagar. Aí a dúvida do telespectador, naturalmente, que ele deve estar, é o seguinte: então eu não posso pagar esses buracos retroativos. Isso é uma verdade. Para que eu possa ser beneficiado, contar como tempo de contribuição. Sim. Para um benefício futuro. Mas aquilo que eu já paguei e que eu estava dentro do período... que vamos dizer assim, eu estava em dia com o INSS. Estava em dia, isso. Esse tempo é contado ou eu vou começar do zero? Não, é contado. Então, assim, é aquilo que eu falei. Eu não posso dizer aqui que não adianta pagar retroativo. Pode ser que adiante, sim, se for períodos curtos. É o que eu costumo dizer, buraco grande e buraco pequeno. Se for um buraquinho pequeno ali de tempo, e ele ainda tem a qualidade segurado, esse pagamento em atraso vai servir para ele e vai contar como tempo e carência. Tá? Agora, se for um buraco maior, muito grande, de 5 anos, 6 anos que ele não contribuiu, ele pode até aproveitar uma pequena parte, mas não um todo. E às vezes essa pequena parte não se aproveita para ele obter uma aposentadoria por idade, por exemplo. É melhor guardar esse dinheiro e pagar para frente. É pagar para frente ou consultar alguém que saiba, especializado, para saber se esse período é vantajoso para ele ou não. Teve gente, por exemplo, na justiça, e o pessoal pagou em atraso e foi aproveitado, porque era um período curto ali ainda tinha qualidade de segurado, né? É o buraco pequeno que a gente fala. Mas o doutor falou que teve muitos que pagaram e perderam dinheiro. E perderam dinheiro, porque eram períodos grandes. Porque tem que tratar com pessoas especializadas. Exatamente, especializadas. Senão perde o dinheiro. Exatamente. Agora, doutor, o auxílio reclusão, houve uma alteração na lei, né, a respeito do auxílio reclusão. Para o telespectador, o auxílio reclusão é aquela pessoa que está empregada ou que contribui e, de repente, ela é presa e os familiares têm direito a esse benefício, né?
Lembramos que quem não contribui para a Previdência não tem direito ao auxílio reclusão. Não. Diferente do LOAS, né? Sim. E como é que está essa situação? Olha, isso também houve uma alteração, não foi pela emenda, mas foi uma alteração em 2019, que houve essa alteração para o MP, depois foi transformada em lei, e basicamente o benefício é o mesmo, tá? O modo de adquirir é que modificou um pouco. Então, por exemplo, quem tem direito ao benefício? Continua os mesmos, né? Que a esposa, filhos, pais, se tiver dependente, né? Naquela classe, né? Então, os beneficiários são os mesmos, tá? O público-alvo também não mudou. O que seria o público-alvo? O público-alvo é aquele dependente cuja pessoa foi presa é considerada de baixa renda. Eu não sei muito bem, acho que era 1.500, até quem recebia 1.500, 1.600 reais tinha direito, o dependente tinha direito ao auxílio reclusão. Quem recebe, por exemplo, 2 salários mínimos, não tem direito, nem antes e nem agora. Né? Como a gente está aí na virada do ano, o INSS ainda não apresentou o novo valor, mas se não me engano era 1.600 e alguma coisa. Até quem ganha até 1.600 e pouco, os dependentes teriam direito. Quem recebe, por exemplo, 3.000 reais, não tem direito. É só para o público-alvo, é só para aquela família considerada de baixa renda. Tá? Só que o critério de cálculo, o critério de aquisição também foi modificado. Por quê? Se pegava a última remuneração da pessoa. Então, se a pessoa, tem gente que recebe remuneração variável, está recebendo hoje 1.500, mês que vem recebe 2, depois recebe 1.400, depois 2.100, aquela que recebe remuneração variável. Tá? O que se considerava era o último salário. Se estivesse abaixo ali do critério que o INSS edita todo ano, o valor, os dependentes teriam direito. Se estivesse acima, não teriam. O que mudou agora é o critério de cálculo, tem que fazer uma média dos últimos 12 meses. Tá? Então, se pega os últimos 12 meses, soma todos eles, divide por 12. Se o resultado for esse valor aproximado de 1.600 e pouco, abaixo desse valor, a família tem direito. Se ficar acima, a família não tem direito. Tá? Essas foram... e uma coisa que eu esqueci também é que hoje somente tem direito ao auxílio reclusão o dependente cujo segurado está em regime fechado. Quem passou para o regime semiaberto, os dependentes não têm mais direito. Mas não tem uma discussão aí, por exemplo, a pessoa está no regime semiaberto, né? Então, ela tem que cumprir um tempo para que ela possa ter direito, por exemplo, ao trabalho extramuros. Sim. Tá certo? Ou seja, mesmo que ela esteja no regime semiaberto, pode ser que ela não esteja auferindo qualquer tipo de renda. Sim, sim. Quer dizer, ela estaria como se estivesse na mesma condição do regime fechado. Isso não seria discutível? Seria discutível, mas a questão é que o legislador alterou e colocou expressamente regime fechado. Então hoje não tem... Só se discute uma inconstitucionalidade? Uma inconstitucionalidade que eu não vi essa questão. O que tem é o seguinte, antes de 2019... Quem estava... Mas não seria um retrocesso social? Seria um retrocesso, pode ser até discutido, mas o Supremo ele entende que, na verdade, a questão do retrocesso foi uma questão até muito semelhante ao DPVAT, é o seguinte, não, mas ainda existe o benefício, o retrocesso é quando se extingue todo o benefício. Entendi. Como ainda existe para o pessoal do regime, não seria um retrocesso. Mas a questão é o seguinte... Antes de 2019, da alteração pela MP, que foi logo no início de 2019, quem estava antes no regime semiaberto continua a ter direito. Depois de 2019, não mais, só o regime fechado. Como a gente está em 2024 já, né, a discussão hoje já perdeu essa questão do direito no tempo, né, antes e o depois. Basicamente hoje quem está se ela tiver no regime fechado, progrediu para o semiaberto, perde o auxílio? Perde o auxílio. Perde o auxílio. Os dependentes hoje perdem o auxílio. Perde o auxílio. Só hoje é só para
o regime fechado. Então, quer dizer... E veja, não é o dinheiro, teoricamente, tá, mas a gente tem que fazer outro programa discutir isso. O dinheiro não vai para o preso, né? O dinheiro é para os dependentes, tá? Isso tem que ser bem explicado também. Que é para manter o núcleo familiar, né? Exatamente. Muitas das vezes ele é o esteio da família, isso, né? Exatamente. Foi preso, porque... São poucos, né? Quase sempre, em relação ao total da massa carcerária, são poucos os que têm direito ao auxílio reclusão. Tanto é que lá na Justiça são poucas as ações que se discute o auxílio reclusão, né? Estamos com o doutor Elmio Gomes de Souza, juiz federal de Nova Friburgo, do Juizado Especial Federal da subseção do município de Nova Friburgo. Lembramos ao telespectador que pela Speed Fiber a gente já está em Teresópolis e também em Petrópolis. E o doutor Elmio trabalhou lá, né, doutor? Já trabalhei em Teresópolis, muito tempo atrás, foi em 2004 a 2006. A gente já volta com o doutor Elmio Gomes. Nova TV, nossa força, nossa voz. Torne os melhores momentos de sua vida inesquecíveis, pedindo agora a sua comida favorita na Danita Pizzaria. Vários tipos de salgados deliciosos. Pizzas salgadas, crocantes e saborosas, além de pizzas doces incríveis com gostinho de quero mais. E a Danita ainda tem a maior variedade em massas caseiras, milkshakes e lanches rápidos com entrega em tempo recorde, onde você estiver. Basta pedir pelo danitapizzaria.com.br ou pelo WhatsApp 2521 7419. danitapizzaria.com.br. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Segurança e saúde do trabalho é com a Demorais Consultoria, especialistas em e-social. Mantenha a gestão SST do seu negócio eficiente e em conformidade com as normas e regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego. A Demorais Consultoria oferece atendimento personalizado e efetivo na elaboração LTCAT, PGR, PCMSO, PPP. Garanta já sua parceria em segurança e saúde do trabalho com a Demorais Consultoria. Profissionais qualificados, registrados nos respectivos conselhos de classe e equipamentos de última geração. Atuamos também com treinamentos em todas as normas regulamentadoras e somos conveniados às clínicas de saúde ocupacional. Mantemos o banco de dados do e-social atualizado com o sistema SOC, a melhor interface integrada. Demorais Consultoria, Conselheiro Paulino, Avenida Benjamin Constant, ao lado do Colégio Dinâmico. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Está à procura de comida caseira, mineira, de qualidade e com precinho que caiba no seu bolso? Então venha conhecer o restaurante da Andréia, que está há mais de 14 anos servindo comida caseira, deliciosa, repleta de variedades, tempero totalmente natural, além, claro, de um ótimo atendimento. Vem pra cá, traga sua família para experimentar nossas delícias e também nosso insuperável churrasco. Restaurante da Andréia, Rua Iselino Maduro, Chácara do Paraíso, número 615, Nova Friburgo, Rio. WhatsApp 22988669916. Trabalhamos de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos.
A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza. E, doutor Elmo, eu queria que o senhor pudesse explicar, que vários telespectadores suscitaram dúvida, o que o magistrado enxerga em termos de, em relação ao auxílio doença, incapacidade, né? Que ela deve levar junto ao INSS ou mesmo na justiça. Porque um atestado só basta? Sim, vamos lá. Não, Marconi, veja só, o que a gente ressente muito lá no juizado é que um problema também que às vezes não depende da pessoa, não estou falando que a pessoa está sonegando o documento ou que não correu atrás, tá? A gente sabe um problema totalmente estrutural aí do SUS, mas que às vezes a gente só recebe atestado. E aí fica difícil para a gente avaliar no primeiro momento, a gente não é técnico, o corpo médico, técnico, que vai avaliar, a gente não tem no início ali condições de dizer se a pessoa está capaz ou não. Um atestado para a gente é muito pouco, tá? O que seria ideal e que a gente dificilmente vê é contar o histórico da pessoa, dizer quais são as limitações específicas, qual foi o problema específico apresentado pela pessoa, não apenas dizer o CID, mas dizer qual é a relação de causa e efeito, tá? Olha, ele está com esse problema aqui, portanto não deve trabalhar por conta disso, não pode pegar peso, não pode ser a posição, etc e tal. E não tem isso, a gente sabe que o SUS fica muito a dever nesse quesito, mas o ideal seria que fosse apresentado dessa maneira. Além disso, a gente às vezes também, a gente sabe também que é uma questão estrutural do SUS, não há apresentação dos exames. Então é sempre bom ter a juntada dos exames. Não que a gente não veja, é claro, muitas ações lá a gente tem tudo isso, tá? Mas não são todos. E aí dificulta a gente a inclusive fazer. de imagens. De imagens ou mesmo, até dependendo da enfermidade, o exame de sangue, tá? Dependendo, tá? É claro que se for uma fratura, para levar o exame de sangue não tem nenhum sentido nisso aí. Mas às vezes alguma enfermidade pode haver verificação ali pelo exame de sangue. E a gente ressente muito dessa questão. Então seria interessante que a pessoa juntasse o máximo possível de documentos médicos. Mas, por outro lado, a gente sabe também que, na realidade hoje enfrentada pelo segurado junto aos órgãos de saúde, isso às vezes não é possível. Doutor Elmo, a questão das fraudes, inclusive do Pix. Sim. A pessoa sempre terá o direito de ser ressarcida? Vamos lá, Marconi, isso aí a gente até teve que reformular nosso posicionamento, depois veio uma decisão do STJ, então a gente julgava de um sentido, depois teve que mudar. Isso aumentou em muito durante a pandemia, tá? Em virtude do isolamento social, foi necessário, para a realização de algumas transações bancárias, se utilizar mais aplicativos e elementos de internet banking, tá? Isso gerou muitos problemas e os criminosos estão atentos a isso. Então, tem
A gente não vai enumerar aqui todos os casos de fraudes eletrônicas, principalmente no sistema bancário, né? Mas a mais conhecida foi do golpe do motoboy, que se utiliza de uma engenharia social, e tem infinitas outras, tá? O que acontece? Primeiro, nesses casos de fraude eletrônica, às vezes fica muito difícil a pessoa comprovar, o prejudicado comprovar que sofreu um golpe eletrônico, tá? Porque isso é uma questão de sistemas eletrônicos que às vezes não é muito fácil você documentar no processo. Por outro lado, a instituição também, por uma questão de às vezes, falha sistêmica ou não, também fica difícil analisar isso. E aí, principalmente a gente que não tem a informação detida, tá? O que acontecia era o seguinte: nessas questões de engenharia social, vamos pegar apenas o golpe do motoboy, que foi talvez o mais famoso, mas em todos os outros, a pessoa era enganada. E, teoricamente, a instituição financeira não teria feito nenhum ato que pudesse macular o nome dela, da instituição financeira, tá? A gente vinha entendendo por uma questão de culpa exclusiva da vítima, tá? Só que, e aí é que a gente vai entrar na parte interessante, e o STJ tem tem algumas decisões, e me parece que isso não ficou muito divergente no STJ, isso foi bom para a gente também, tá? Sobre essas questões de fraudes, tá? Fraude Pix, golpe do motoboy, da falsa central eletrônica, e todas essas questões. O que o STJ decidiu? Ela decidiu o seguinte: você tem que analisar, no caso, 3 situações específicas, que depois a gente vai ver que, na verdade, a gente vai analisar uma mais atentamente. Primeiro, a idade da vítima. Tá? O STJ entendeu que a idade da vítima ela é importante para se aferir se a instituição financeira tem responsabilidade ou não. Por que isso? Naturalmente, os mais idosos têm maior dificuldade de lidar com essas questões tecnológicas. Ele tem naturalmente, não só por conta da idade, mas até por conta de uma questão cultural, tá? Uma questão de vivência, muitos idosos não têm essa expertise de lidar com sistemas eletrônicos. Internet bank, telefone celular, computador, etc, etc, etc. Segundo, tem que se analisar se houve culpa do cliente e culpa da instituição financeira, ou seja, uma divisão aí de uma culpa. Concorrência. Exatamente, uma concorrência, uma culpa concorrente, termo técnico seria culpa concorrente. E terceiro, que talvez seja o mais importante, que havia possibilidade da instituição financeira verificar que aquela movimentação é fraudulenta. Se a resposta é sim, ela teria condição, a instituição tem que ressarcir o valor. Se entender que não, a instituição não tem o dever de ressarcir. Então vamos a aquela movimentação atípica. Exatamente, era isso que eu ia exemplificar, por movimentação atípica. O que é uma movimentação atípica? Vamos supor que a minha conta bancária, eu não faça movimentações acima de R$1.000. Eu pego um histórico e vejo que na minha conta não tinha sempre eu movimentei valores abaixo de R$1.000. A única movimentação talvez que eu fizesse acima de R$1.000 é para sacar um benefício previdenciário de um salário mínimo, tá? E aí aí eu tenho a minha conta de poupança, tá? E nessa conta de poupança eu tenho saque de 3.000, 5.000 e mais 3.000, ou 2.500. Ou seja, 3 movimentações sucessivas em valores muito altos, tá? Essa movimentação foi atípica, tá? E, portanto, o que o STJ decidiu? A instituição financeira deveria, através dos seus sistemas de tecnologia, detectar que era uma movimentação fraudulenta.
e, portanto, ela tem a responsabilidade de ressarcir, tá? Agora, um exemplo prático que a gente pegou na justiça, tá? Eu não posso nem revelar o nome, porque acho que esse processo está em recurso, a gente não sabe como vai ser resolvido, tá? A pessoa não era idosa, era uma pessoa jovem, de 30 e poucos anos, ou seja, ela tem acesso à tecnologia. Ela é uma pessoa, teoricamente, inserida dentro desse mundo tecnológico, tá? Diferente de uma pessoa de 70, 80 anos, tá? Então tem essa disparidade realmente. Segundo, ela foi também envolvida nessa questão de fraude. Se não me engane, era uma questão de falsa central de segurança. Ela recebeu uma ligação do banco, dizendo que era do banco, dizendo que tinha uma movimentação e tal, e aí acabou inserido no seu celular um dispositivo que fez o fraudador movimentar o valor. Só que o valor movimentado era de R$ 1.200 ou R$ 1.300, tá? Ou seja, um valor baixo que o banco não tinha condição de detectar como sendo uma movimentação atípica. Nesse caso, a gente rejeitou o pedido de indenização porque não tinha a condição do banco identificar que aquilo poderia ser uma movimentação fraudulenta. Então, resumindo, Marconi, a questão de Pix, golpe, etc. e tal, qual é a avaliação que tem que ser feita? Primeiro, a idade, isso conta, tá? E aí os idosos, nesse tema, levam mais vantagem do que os mais jovens, tá? Por que isso? Porque eles, naturalmente, não estão inseridos nesse ambiente. Grupo de vulneráveis. Exatamente. E o STJ fala exatamente de ser um grupo vulnerável. Não que os idosos, veja, não estou dizendo que os idosos não sabem mexer com tecnologia. Tem uns que sabem mexer muito bem, mas essa não é a realidade homogênea, tá? E segundo, verificar se a instituição financeira tinha condições de detectar se aquela movimentação era atípica ou não. Teve um caso que eu lembro muito bem, que a pessoa recebeu um telefonema dizendo que... É um caso bizarro, tá? Mas só para ilustrar bem, era uma pessoa idosa, tinha mais de 70 anos de idade, recebeu uma ligação em casa, tá? E ali falaram que havia uma fraude, etc. e tal, e que a polícia iria até a sua casa para recolher o cartão, tá? Chegaram com um carro que não era da polícia, as pessoas estavam até de bermuda, atenderam a idosa e pegaram o cartão e a senha, tá? Ela repassou a senha, né? E sacaram, se não me engano, mais de R$30 mil da conta poupança dela, tá? Ou seja, valores extremamente absurdos. É claro que eles não debitaram 32 mil de uma vez só. Foram ali sacando nos limites, sucessivamente, até esvaziar a conta da poupadora, tá? Então, nesse caso, como eram valores muito altos, sequenciais, tá? Era necessário que a instituição financeira ativasse ali sua suspeita de fraude e cancelasse. E nesse caso, a pessoa teve o dinheiro, essa senhora teve o dinheiro ressarcido. Agora, nesse caso aí, por exemplo, 3 mil. O primeiro 3 mil já seria considerado atípico? Poderia ser de acordo com a movimentação subsequente, então, com certeza. Poderia ter o ressarcimento de tudo. Com certeza, com certeza. Então, no caso aí, poderia ressarcir. No caso... 369. Tá. Se for 333, 369 mil. E no caso, dano moral, não? É relativo isso, Marconi. Isso não tem sido, com relação à questão do dano moral, a gente não tem visto uma uniformidade. Porque existe uma concorrência, né? Existe uma concorrência e a gente tem verificado que algumas decisões, porque as decisões aqui do juizado, particularmente as minhas, quase sempre eu não dou o dano moral, porque não há uma história do porquê esse dinheiro fez falta a ela. Houve um prejuízo material, mas não ficou caracterizado ali que no dia a dia
ou pelo menos naquele período, aquele valor fez falta para ela. Tá? Mas a gente tem visto decisões do Rio de Janeiro, que é o da turma recursal, que é o meu grau revisor, né? Às vezes ele concede e às vezes ele não concede. Então, com relação ao dano moral, não há muita uma uniformidade a respeito. Embora eu tenha percebido que as decisões aqui do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, né, elas têm concedido, é uma tendência a conceder o dano moral, sim. Tá? A reboque do... Exatamente, a reboque do prejuízo material. Então seria o prejuízo material mais uma indenização. Seria um dano... O dano moral. É presumido. Exatamente, algumas decisões falam isso, que é presumido ali o dano moral e defere. Mas não tem sido um valor muito substancial não, tá, Marconi? Tem sido ali entre 3 e 5 mil reais, tá? Eu estou falando, não que 3 mil e 5 mil não sejam substanciais, entende? Mas em relação ao montante, né, sacado, por exemplo, 30, 40 mil, o dano moral ficaria ali entre somente 3 e 5 mil mesmo. Doutor Elmo Gomes, a questão das famílias unipessoais e o Bolsa Família. Como é que está essa questão? Qual é o entendimento do governo? Como a Justiça vem entendendo essa questão? Pois é, Marconi, a gente no segundo semestre de 2023, a gente começou a receber algumas ações lá na Justiça. De início, nem muito entendeu por que tinha esse cancelamento, foi difícil a gente ter acesso à informação específica do porquê estava sendo cancelado o benefício do Bolsa Família. Depois a gente foi entender. A questão é o seguinte, a Constituição, ela fala o seguinte, tem uma emenda que ela fala o seguinte, olha, esse programa de transferência de renda, o Bolsa Família, agora ela está atrelado a uma questão orçamentária e fiscal. Ou seja, o governo tem que ver quanto dinheiro tem para pagar, né, e o número de beneficiários. Se houver um descompasso, o governo pode limitar a concessão do Bolsa Família, ainda que ela esteja dentro dos critérios. Tá? Isso foi ditado uma medida provisória no ano passado, que foi convertido em lei, e aí na lei diz o seguinte, olha, o Poder Executivo pode estabelecer limites de concessão do Bolsa Família, dependendo da questão orçamentária e fiscal. E a gente sabe, as necessidades são ilimitadas, mas o dinheiro é limitado. Tá? E aí, saiu uma portaria, porque o que estava... Saiu uma portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que ele fala das famílias unipessoais, mas ela, nessa portaria, não explica a história. O que se começou a verificar? A gente não sabe. A informação, a gente tem acesso à informação, mas ela não explica o porquê. O que a gente... Eu, pessoalmente, aí eu não posso dizer que nem que é o governo, nem que é ninguém, eu vejo essa questão. Houve um aumento muito grande de famílias unipessoais. O que é família unipessoal? É a pessoa que reside sozinho num determinado lugar e não tem ninguém que a ajude. E não tem filho, ou se tem filho, mora em outro lugar, não tem esposa, não tem marido, não tem pai, não tem mãe, não mora ninguém. Só mora ele sozinho, tá? Essas são as tais famílias unipessoais. Que pode e ocorre. Tem muita gente que você conhece, eu conheço, que está lá sozinho, mora sozinho, não tem ninguém, tá? Mas o que a gente... Isso cresceu muito ao longo de 2022, 2023. Muitas famílias unipessoais, cresceu quase que de forma exponencial. O que eu tenho verificado ou tenho pensado a respeito? Às vezes, a pessoa está inserida numa família de 4 pessoas, vamos supor. Tem 4 pessoas ali na família. Um dos integrantes, ele não consegue o Bolsa Família porque o outro integrante da família tem um salário que excede o piso para que ele possa receber. Naquele mesmo núcleo. Naquele mesmo núcleo. Então, somando a renda familiar, excedia ao piso ou teto
para a concessão do Bolsa Família. E o que a gente estava falando? A gente estava vendo, as pessoas estavam saindo, teoricamente, dessa família, ou, por exemplo, só marido e mulher, um recebe um salário, o outro não, e a renda de um, somando ali, não daria para esse outro receber o Bolsa Família. Teoricamente, estariam separados, ou omitindo a informação. A gente, às vezes, vê algumas questões dentro da justiça, isso nas nossas visitas, que eles falam que moram separados, mas, na verdade, não moram. Quando a gente vai ver, mora tudo junto. E isso gerou um problema. O que o governo fez? Ao invés de fazer uma fiscalização, e talvez fosse difícil fazer isso, porque é um trabalho descomunal, ela estabeleceu um limite orçamentário e fiscal. Então, até um determinado limite dentro do município, ela pode oferecer Bolsa Família para um número X de famílias unipessoais. Então, num exemplo muito prático, vamos supor que em Nova Friburgo tem um teto lá de 16%, mas é só para esclarecer. Vamos supor que para Nova Friburgo, todo o dinheiro do Bolsa Família, vem para Nova Friburgo, ponto. Essa portaria estabeleceu um limite. Então ele falou o seguinte, por exemplo, olha, eu só posso atender 1.000 pessoas em famílias unipessoais. Que exceder a isso, não vai ter direito. Vai ficar como se fosse uma lista de espera. Alguém desses 1.000 tem que sair para esse que está na fila de espera ser incluído. Tá? E aí, nesse ano de 2023, a portaria foi editada em abril ou maio, não me lembro muito bem, mas foi no primeiro semestre, começou o pessoal a se cadastrar na Secretaria de Assistência Social, dizendo que agora era família unipessoal. Tá? E quando foi pedir o Bolsa Família, o governo não concedeu. Tá? E aí vieram as ações, tá? na Justiça. A gente já tem, no final do ano passado, a gente já lançou algumas sentenças a respeito, e a gente verificou que infelizmente, não há qualquer ilegalidade nessa medida do governo, tá? Em relação às famílias unipessoais. Então, se tem um critério de limite, e esse limite foi extrapolado, não pode hoje alguém se cadastrar como família unipessoal e pedir o Bolsa Família. Ele pode se cadastrar, só não vai receber o Bolsa Família. Aqueles que já estavam como família unipessoal continuam recebendo normalmente, tá? O que a portaria diz é o seguinte: novos integrantes de família unipessoal, tá? Esses vão ter que esperar. E em Friburgo já foi excedido o limite. Tanto é que entraram com as ações. A gente só viu a ação realmente do pessoal de Nova Friburgo, tá? Não cabe a mim dizer nem decidir se isso é uma questão justa ou não, mas foi um critério que o governo lançou. Algumas exceções, Marconi, apenas algumas exceções com relação a essa unipessoal, tá? Que eu me lembre agora, quilombola, indígena, oriundo de trabalho infantil, catador de material reciclável, tem algumas exceções ali, tá? Mas são exceções... Que não faz parte dessa cota, vamos dizer assim. Exatamente, quem não faz parte dessa cota está excluído e fica como se fosse uma lista de espera, tá? Ele só vai poder ingressar em duas situações. Se o orçamento for maior, aí tem mais dinheiro, aumenta o bolo e o percentual comparativamente entra ali abaixo do limite de 16%, ou então ela entra numa lista de espera de esperar alguém sair dessa família pessoal para ele ser inserido. Um dado que se tem que dizer, Marconi, é que isso é muito recente, tá? E não temos ainda decisões dos tribunais superiores dizendo ou decidindo se essa questão ela é legal ou inconstitucional, tá? Ainda não há uma decisão, isso está muito recente, tá? Embora tenha gerado alguns problemas já pontuais, né? Em Friburgo cancelou muito realmente pessoas com Bolsa Família, tanto questão de fraude
como questão de família unipessoal, mas com relação especificamente ao tema do unipessoal, a gente não sabe se isso mais à frente possa ser julgado pelos tribunais superiores como inconstitucional ou não. Pelo menos numa análise inicial minha, né, não há, infelizmente, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, até porque a Constituição diz que agora essa questão do Bolsa Família está atrelado à questão de orçamento. Tem até a questão um caso distinto, né? A questão das contribuições sociais, que parece que foi até dia 31 de dezembro, e que o governo tirou uma parte dela, que era, ao invés de ir para contribuições sociais, 30% foi para o cofre do governo, ele podia usar de qualquer forma. Sim, que quer dizer, mais ou menos. É DRU, né? Isso. E aí se discutiu os estados e teria 20%. Sim. Né? Que se não tem vinculação é imposto. Né? Aí o STF disse que não. Né? É mais ou menos parecido. É mais ou menos parecido. Agora, a questão do Bolsa Família é a questão lá do orçamento. Que aí envolve dignidade da pessoa humana. Exatamente. Isso é que vai ser discutido para os tribunais superiores, toda essa questão principiológica, mas que a gente não tem como prever o futuro. É a mesma coisa lá da revisão da vida toda. A gente não tem condição de estabelecer o que pode ser decidido sobre isso. Porque essa mudança também, né, do pós-constitucionalismo, né, a visão do pós-positivismo, né, o neoconstitucionalismo, hoje o juiz trabalha os princípios com força de norma. Sim, exatamente. Não é isso? Exatamente. A legislação é o instrumento com o fim que é a dignidade da pessoa humana. Sim. Né? Então hoje tem um caminho muito maior, né? Sim, é um caminho muito maior. Por outro lado, a gente pode dizer que é um caminho muito mais incerto também, né? Mas dá um caminho aberto. Sim, é um caminho mais amplo. Que você consegue trabalhar os valores. Com certeza, isso não há dúvida nenhuma. Que não conseguiria no passado. Sim, não há dúvida nenhuma. Então, e isso também faz com que há uma chovalhada de ações. Sim, porque por ser uma coisa subjetivista, aberta, dá margem para o advogado, né, criar várias teses, como o doutor disse, da inconstitucionalidade e tal, mas nem sempre vai ser amparado. E o que tem que ser dito para o telespectador é que isso é uma matéria recente, mas que não há... O que eu posso dizer aqui para o telespectador? Não é um ato tão arbitrário quanto se possa parecer. Tá? Embora eu, pessoalmente, entendo que o critério não foi muito bom, exatamente com uma unidade unipessoal, que é o que às vezes mais precisa estar mais desamparado, né? Mas foi um critério eleito pelo Poder Executivo. Estamos com o doutor Elmo Gomes, juiz federal do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo. A gente vai para um intervalo e já voltaremos com o doutor Elmo com mais informações que tenho certeza que você vai sair com cada vez mais com conhecimentos que você vai usar para o seu dia a dia. Nova TV, nossa força, nossa voz. Torne os melhores momentos de sua vida inesquecíveis, pedindo agora a sua comida favorita na Danita Pizzaria. Vários tipos de salgados deliciosos. Pizzas salgadas, crocantes e saborosas, além de pizzas doces incríveis com gostinho de quero mais. E a Danita ainda tem a maior variedade em massas caseiras, milkshakes e lanches rápidos com entrega em tempo recorde, onde você estiver. Basta pedir pelo danitapizzaria.com.br ou pelo WhatsApp 2521 7419. danitapizzaria.com.br. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Segurança e saúde do trabalho é com a Demorais Consultoria, especialistas em e-social. Mantenha a gestão SST do seu negócio eficiente e em conformidade com as normas e regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego. A Demorais Consultoria oferece atendimento personalizado e efetivo na elaboração LTCAT, PGR, PCMSO,
PPP. Garanta já sua parceria em segurança e saúde do trabalho com a Demorais Consultoria. Profissionais qualificados, registrados nos respectivos conselhos de classe e equipamentos de última geração. Atuamos também com treinamentos em todas as normas regulamentadoras e somos conveniados às clínicas de saúde ocupacional. Mantemos o banco de dados do E-Social atualizado com o sistema SOC, a melhor interface integrada. Demorais Consultoria, Conselheiro Paulino, Avenida Benjamin Constant, ao lado do Colégio Dinâmico. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Está à procura de comida caseira, mineira, de qualidade e com precinho que caiba no seu bolso? Então venha conhecer o restaurante da Andréia, que está há mais de 14 anos servindo comida caseira, deliciosa, repleta de variedades, tempero totalmente natural, além, claro, de um ótimo atendimento. Vem pra cá, traga sua família para experimentar nossas delícias e também nosso insuperável churrasco. Restaurante da Andréia, Rua Iselino Maduro, Chácara do Paraíso, número 615, Nova Friburgo, Rio. WhatsApp 22988669916. Trabalhamos de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Voltamos do intervalo, estamos com o juiz federal do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo, Dr. Elmo Gomes, da subseção de Nova Friburgo, mas na verdade são vários municípios, né, doutor? Isso, são vários municípios, Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo, Sumidouro, Trajano, Madalena, Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, se não me esqueci, isso tudo. Abrange essa área toda. Essa área toda, né? Exato. Além de Nova Friburgo. Mas pode ser facultativo, né? Nas cidades em que não é sede, pode entrar na Justiça Estadual. Se não me engano, hoje só Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Carmo. Só esses. O resto não. Tem que ser nem Nova Friburgo. Tem que ser mesmo mesmo assim? assim? Mais de 70 quilômetros, Tem a questão lá de 70 quilômetros. E hoje, se não me falha a memória também, Carmo, São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena. Trajano eu estou com uma certa dúvida. Aí no caso do deslocamento, é feito pela virtual? Depende muito, né? Às vezes a gente faz virtual, que é a maioria das audiências, mas se for necessário realizar pessoalmente,
a pessoa vai ter que deslocar. Então, por exemplo, Cantagalo não tem jeito, a pessoa tem que ajuizar necessariamente em Nova Friburgo, vai ter que vir a Nova Friburgo para fazer a audiência. Antes tinha a posição de ser facultativo, né? Ela poderia ajuizar ou no seu município de origem ou em Nova Friburgo. Hoje não. Hoje só os municípios com mais de 70 quilômetros da sede, tá? Que são esses 3 municípios. E acho que Trajano também, não tenho tanta certeza assim. Doutor Elmo, pensão por morte pode acumular com outro benefício ou terá que escolher? Sem problema nenhum, não tem problema nenhum. A única exceção é que a pensão por morte ela não pode ser acumulada de cônjuge ou companheiro. Então, por exemplo, se a pessoa era casada com fulano faleceu, essa pessoa vai ter direito à pensão por morte. Mais à frente ela vem a conhecer outra pessoa e vem a se casar ou manter uma nova união estável. E essa outra pessoa de novo vem a falecer. Aí ela tem que escolher. Tá? Qual é a mais vantajosa? Ela não pode, cônjuge ou companheiro, não pode haver a acumulação de mais de uma pensão. Mas por exemplo, pode se acumular, o filho pode acumular a pensão do pai, filho inválido, e se, por exemplo, casar ou manter união estável com outra pessoa e falecer, ela pode ficar com as 2 pensões por morte. Ou no caso de pai e mãe, também, né? O filho inválido tem o pai e a mãe, tá? A mãe falece, esse filho inválido tem direito à pensão por morte. Depois o pai falece, ele pode ter direito às 2 pensões. Mas se tiver loas, perde. Se tiver loas, perde loas. Aí Aí só recebe a pensão por morte. O próprio sistema também vai... Automaticamente ele cancela. Vai bloquear. E tem essa questão da pensão por morte, dependendo da idade, também é temporária, né? Sim, até os 21 anos. Tá? Hoje, até os 21 anos. A não ser que ele seja inválido ou deficiente mental ou intelectual ou deficiência grave. Aí pode ser depois até dos 21 anos. Em relação ao funcionário público, alterou alguma coisa? É a mesma coisa. Ele unificou a reforma lá de 19 e unificou. O regulamento é o mesmo hoje. Entendi. É o mesmo. Mas ele pode acumular ou não? Ele vai também ter que escolher? a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Não, mesma regra. Se for também de cônjuge ou companheiro, só pode uma. Só pode não pode acumular do cônjuge 1 e do cônjuge 2. Né? Aí nesse caso não. Não, aí não pode, só pode uma. Aí tem a opção de escolher a mais vantajosa. Entendi. Mas ficar com 2 pensões, não. Então, no caso, ele... Aí já é demais, já faleceram 2 na vida dele, ficar com 2 pensões. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, ou vice-versa. Aí, nesse caso, tem que optar. Tem que optar, exatamente. Quer dizer, nesse caso não existe bis ainda. Não tem, não tem. Mas às vezes é possível ter, como por exemplo, do filho, ou filho menor ou filho inválido, tá? Eu falei filho inválido, mas pode ser um filho menor. Falece o pai primeiro e tem a primeira pensão, depois a mãe falece, ele tem direito a 2 pensões. E aí, quando for completar 21 anos, extingue as 2. Tá? Mas aí, nesse período, ele pode acumular. Mas para o INSS, desculpa, só abrir um parênteses aqui, que existe muita discussão naquela situação que está fazendo a universidade, né, o curso superior. Sim. Isso foi discutido pelo seguinte: pensão alimentícia e para efeito de imposto de renda, né, pode se utilizar se o filho tiver na universidade, né, a pensão alimentícia ser estendida até os 24 anos, ou então se utilizar para efeito de imposto de renda, dedução no imposto de renda. Só que para o INSS não, né? A lei é clara e específica a respeito, fala somente 21 anos, né? E já há decisão dos tribunais superiores não possibilitando a extensão para cima de 21 anos, a não ser se for inválido ou deficiente. E se for regime próprio? Mesma coisa. Mesma coisa. Vale está unificada. É unificada. Isso não tem mais discussão hoje. Então, fez 21... Acabou, não tem jeito. Não tem jeito. Então tem que ser o pessoal aí que está achando que vai receber a pensão depois dos 21 anos. A gente no início até recebeu algumas ações, mas depois que o STJ, principalmente o STJ, unificou essa questão, não tem mais nem ação pedindo. É dificílimo ter hoje em dia, porque não tem como. Isso
pelo menos uma das coisas que não tem como mais discutir, né? É exatamente isso, a pensão para filho com idade superior a 21 anos. Ela cancela automático. Cancela automático. Cancela automático, porque quando da implantação do benefício já põe a data de nascimento, e aí já com 21 anos automaticamente porque cessa. a tese era porque era dependente do imposto de renda, então poderia, né? Fazia uma analogia ali, na dizendo verdade, que nunca teve se uma o lei pai ou a específica. mãe, a analogia no seguinte sentido, se o pai ou a mãe tem que pagar a pensão para o filho que está em universidades com idade entre 21 e 24 anos, por que o INSS não deveria pagar também? Era meio que uma analogia que se fazia ali, uma comparação, né? Se tem essa situação, tem que ser para essa outra também. Mas aí não vingou, porque a legislação previdenciária, ela fala exclusivamente, muito específico, ela fala claramente que é 21 anos. Só para o telespectador entender, né? Às vezes tem pessoas em relação interessada nesse assunto, que, por exemplo, se fosse uma pensão, vamos dizer assim, privada, particular, entre pai e filho, ele teria, o pai teria que entrar, em tese, com a ação de exoneração de pensão para desobrigar. Isso. Não importando se está de maior ou não. Já no caso do INSS, não. Não, é automático. Ela auto-executória. Exatamente, automaticamente. Automático. E nas outras pensões também, de cônjuge ou casado, né? Também tem a pensão temporária, aí por faixa etária. Se não me engane, hoje, somente a partir de 46 anos de idade, quando do falecimento, é que tem pensão vitalícia. Antes, os mais jovens são pensões temporárias, ali escalonado, né? Lembramos que vitalícia é vida toda. É vida toda, exatamente. Só para o telespectador entender. Vida toda. Doutor, o auxílio doença negado pelo perito do INSS e pela Justiça, pode o segurado requerer novamente ao INSS e, se negar, pode pleitear que novamente a Justiça possa apreciar? Pois é, Marconi. Tudo era muito simples antigamente, hoje não é tão simples assim. Mas vamos, esse tema aí, vamos tentar estabelecer algumas regras claras. É claro que, dependendo da situação, pode ser até discutido. O que acontece? A pessoa, quando está incapaz para o trabalho, ou pelo menos ela entende que está incapaz para o trabalho, porque também tem isso. Às vezes ela acha que está incapaz, mas na verdade não está, né? É uma questão social aí envolvida. Ela vai no INSS e pede benefício. O médico do INSS vai analisar e aí vai deferir ou vai indeferir. Se indeferir, o médico do INSS dizendo que ela tem condições de trabalhar, ela pode ir para a Justiça, onde vai entrar com uma ação e aí o outro médico, que não é do INSS, vai analisar e dizer se ela ela pode ou não trabalhar. Se ele entender que ele não pode trabalhar, a Justiça é que vai conceder o benefício. Esse é o ciclo, tá? Só que esse ciclo, a gente tem que entender que a pessoa, por exemplo, ela pode entender que ela está incapaz para o trabalho em janeiro de 2024, tá? Então esse vai ser o ponto de análise, tanto da INSS como da Justiça. E a gente sabe, as doenças, as enfermidades, elas evoluem ou regridem, né? E nesse tempo, ela pode melhorar ou piorar. Então, em janeiro, ela pode até achar que está incapaz, mas não está. Mas em abril, pode ser que ela tenha piorado a situação e em abril ela não consiga mais trabalhar. Então, veja, a gente tem que adotar nesses benefícios por incapacidade um ponto inicial. Esse ponto inicial é que vai ser avaliado, tá? Se tanto o INSS ou a Justiça entender que em janeiro de 2024 ela pode trabalhar e não conceda o auxílio doença, é possível que ela peça novamente ao INSS em maio, em junho, tá? No período futuro.
E aí são ações diferentes, tá? Isso, o fato de eu ter pedido inicialmente ao INSS e ele não deferir, ou a Justiça também não deferir, não impede de, no futuro, se requerer um novo benefício. E veja, o fato é novo. Era uma situação em janeiro e outra situação em maio. É claro que também não é tão fácil assim como possa parecer, né, Marconi? É claro que se eu tenho uma documentação em janeiro e o INSS e a Justiça decidiu que ele pode trabalhar, em maio ele vai ter que ter outros exames, outros atestados. Fatos novos. Tudo novo, fatos novos. Não, ele não pode pegar e... vou pegar esse documento de janeiro e vou dizer que é de maio. Não, tem que ser toda uma documentação nova. E aí tem que ser explicado, ou pelo menos tentar explicar, ou para o INSS e para a Justiça, que houve um agravamento nesse período, tá? É sempre bom dizer como é que houve um agravamento. Não dizer que aqui eu estou bem, agora eu não estou bem. Mas por quê? O que mudou nesse período? Na verdade, o que a gente tem enfrentado na Justiça, ô Marconi, são pessoas que a gente fala o poliqueixoso, né? Ele entra em janeiro, ele entra em março, ele entra em junho, mas não tem nenhuma novidade para se apresentar nem ao INSS e nem à Justiça. E aí a gente não tem como avaliar novamente o benefício. Agora, se tem um fato novo, às vezes tem um exame novo, uma ressonância nova que não tinha anteriormente, tá? Ou um raio-x que modificou, ou até mesmo um fato novo. Em janeiro ela até estava boa, mas sofreu uma queda em maio. E aí fraturou a perna, por exemplo, ou o braço. E aí ele tem um fato novo. Então ele pode levar esse fato novamente ao INSS e também à Justiça. Mas é preciso que seja tudo documentado. Doutor, a Sônia em Petrópolis, ela está fazendo a seguinte pergunta. Quando o médico particular dela diz que ela não tem capacidade, sim, aí o INSS diz que ela tem capacidade para trabalhar, embora o médico a acompanhe a vida toda, por que vale do INSS e não vale do médico particular? Marconi, isso a gente já tem discutido isso com os próprios médicos peritos, tá? E o que eles argumentam é o seguinte: existem situações e situações. Existe aquela situação em que está claramente caracterizada a incapacidade. E eles até vêm, conversam com a gente e perguntam: olha, eu não sei por que o médico do INSS não deferiu o benefício para essa pessoa. Essa pessoa está claramente incapacitada, tá? Até eles falam, os médicos com quem a gente trabalha, eles até falam que o nível dos médicos aqui em Nova Friburgo é muito bom. Não sei como é que é lá com a Sônia, lá em Petrópolis, mas aqui os médicos de Nova Friburgo, eles mantêm uma certa linha de coerência. Tem algumas coisas que saem do seu justo parâmetro? Tem, mas são exceções, tá? São exceções. Eles falam que tem muito problema lá na capital, na Baixada. Tem coisas mirabolantes lá, tá? E tem aquele caso que os médicos falam que claramente não tem condições de dar o benefício para a pessoa. A pessoa está completamente capaz para o trabalho. Então essas situações de ponta são muito fáceis, tanto para o médico como para a gente decidir. Só que tem uma zona ali no meio que eles falam que é muito uma questão de detalhe e até mesmo de interpretação como se vê a enfermidade. Então o que a gente vê é que também a gente tem um monte de divergências, né, no mundo do jurídico, né, Marconi? Você entende que às vezes tem direito, aí a pessoa outra fala que não tem direito, então tem toda essa discussão. A gente percebe que existe isso também na classe médica. Nessas situações, né, de dúvida realmente, há uma interpretação. Às vezes o médico do INSS entendeu que a pessoa está capaz,
por conta de uma determinada enfermidade tal como ela se apresenta, e o médico perito da justiça entende de forma contrária. Então, por isso que tem, às vezes, essa divergência entre os médicos, porque a gente tem pelo menos eu vi assim, tá, Marconi? Eu vi a medicina assim com uma questão muito exata, quase como uma ciência exata, né? Então a pessoa estava capaz ou não estava capaz. Você até apresentou o exame ali, dá para ver se ela pode trabalhar ou não, mas não é muito bem assim às vezes. Há toda uma questão de visualização e de digestão da informação que se apresenta. Nesse caso, então, ela tem duas chances. Uma no INSS, sim. Se não conseguiu pelo período do INSS, sim, vai na justiça. Exatamente. Não conseguiu no período ali, aí não consegue. Não consegue uma terceira chance. Aí, não, ela vai ter que pedir novamente ao INSS se tiver um elemento novo ali. Tá? Mas a gente vê essa questão de interpretação, que às vezes a gente... Você não acha que deveria o INSS ter uma junta? Olha, uma Marconi, hipótese dessa que fazer? No mundo ideal, sim. Mas hoje, com a situação, né, que são muitos pedidos e poucos médicos, acho que fica até inviável de fazer a junta. O ideal seria isso. Assim como o ideal na justiça seria o médico da justiça, o médico da parte autora, do segurado, e o médico do INSS. E nós não temos isso também na justiça. Primeiro que o INSS você não tem nem para fazer para ele, como é que vai mandar um para a gente, para analisar no caso. E o do segurado é médico do SUS, que já tem que atender X número de pessoas, às vezes não dá conta, né? E até mesmo a justiça conseguir perito também não é fácil. E até mesmo, é verdade, até mesmo a justiça pedir, a gente... Uma coisa, o Marconi, que eu queria falar, não é uma propaganda, tá? O telespectador não vai entender que é uma propaganda. Aqui em Nova Friburgo, hoje a gente tem um corpo, né? Seletivo aqui que a gente faz, e o médico, a gente tem novos médicos peritos, tá? Assim como assistente social para o LOAS, tá? Nenhum deles é nomeado por mim se eu não conhecer o trabalho dele, tá? Então a gente está trabalhando aí com 2 ou 3 novos peritos na justiça. Eles foram nomeados porque eu olhei trabalhos anteriores e a gente viu que era um trabalho de qualidade. Assim como a gente já analisou outros médicos e assistentes sociais, a gente viu que não estava bom para trabalhar com a gente. Então a gente faz bem uma seleção ali, uma peneira, e a gente tem até uma natural dificuldade por conta disso, porque a gente tem que passar a peneira bem passada. A gente hoje tem uma dificuldade enorme com assistente social até. A gente está trabalhando hoje apenas com assistente social. A gente já recebeu alguns trabalhos assim que a gente não gostou mesmo. Doutor Elmo, o trabalhador na indústria e hospital sempre tem direito à aposentadoria especial? Pois é, Marconi. A aposentadoria especial é aquela que a pessoa tem direito a se aposentar com um tempo menor de trabalho, se bem que hoje tem a limitação da idade, né? Com 25, 20 ou 15 anos. Uma dúvida que surge a respeito é o seguinte: olha, mas eu trabalho na empresa X, tá? E o fulano que trabalha no setor A tem direito. E por que eu que trabalho no setor B não tenho direito? É porque o setor não é feito, a aposentadoria especial, ela não é vista de acordo com a empresa em si, e sim com a atividade que ela exerce. Então, por exemplo, só para pegar um exemplo que a gente falou de Cantagalo, as cimenteiras lá. As cimenteiras trabalham com fabricação de cimento, não é verdade? E tem a questão da poeira. Então tem setores lá que trabalham diretamente com a questão da poeira mineral. Por exemplo, o setor de extração. Que é o ambiente insalubre. Exatamente. Então aquele que trabalha diretamente na extração, quase sempre ele vai obter. Mas
Tem também aquele trabalhador que está exercendo atividade, por exemplo, no setor administrativo. Ele trabalha na cimenteira, tá? Mas não trabalha lá na extração, ele trabalha no setor administrativo. Como também acontece no hospital. Como trabalha, exatamente, como acontece também no hospital. Então, veja, o trabalhador, ele pode estar trabalhando ou na cimenteira ou no hospital e não ter direito à aposentadoria especial, porque não é em relação à empresa, à atividade da empresa, e sim a função que ele exerce na empresa, que pode ou não ser especial. Eu lembro bem de portaria da cimenteira, em que veio lá, não tinha questão de poeira, porque era isolado ali, só fazia o controle de entrada e saída de caminhão, e não tinha questão de ruído também. Tá? O ruído não era acima do teto tolerável, tá? Assim como em hospital também, o setor administrativo, teoricamente, não tem direito. Tá? Então tem que fazer essa separação. E isso, Marconi, não é só a cimenteira e o hospital, não. Aqui a gente tem muita fábrica, né? Tem fábrica e setor que tem direito e tem setor que não tem direito, tá? E aí, como é que o trabalhador vai poder saber? Sempre quando há a dispensa, ele tem direito a um documento que se chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tá? E nesse PPP, agora está saindo até eletronicamente, tá? Esse PPP que vai dizer as funções, a atividade, o tempo, os eventuais agentes, né, que são deletérios para eles, prejudiciais para o trabalho deles, saem as medições ali, tudo certinho. Aí esse documento que ele tem que comprovar e levar para o INSS futuramente, para obter o direito a esse período menor de cômputo. Doutor Elmo, quero agradecer ao doutor por mais uma vez ter o privilégio do senhor vir aqui aos estúdios da Nova TV, realizar essa entrevista que com certeza ganhou de conhecimento todos nós e a sociedade. Agradecer também à Justiça Federal por ter autorizado que o senhor viesse novamente aqui e queria que o senhor deixasse uma mensagem e bem como aguardando que o senhor retorne novamente aqui na Nova TV. Sim, Marconi, espero que eu tenha explicado aí as questões, achei as questões até mais técnicas dessa vez, espero que eu tenha sido claro aí para o telespectador e desejar aí um bom 2024 para todo mundo, que nós da Justiça Federal tenhamos menos ações esse ano, que eu acho difícil, né? E agradecer aqui a oportunidade que você sempre coloca para a gente da Justiça Federal para que possa esclarecer aí eventuais dúvidas dos telespectadores. A gente que agradece, doutor. Quero agradecer ao Patrick Canella, que está aqui com a gente, ao Wendel Guadalupe, ao Jorge Vermelhinho, que acompanhou a gente também, e a Maísa, né, doutor? É verdade, está aí acompanhando a gente. Nova TV, nossa força, nossa voz.